E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai atacar de nostalgia. Já dá pra ver ali, não vamos fazer mistério, vamos falar desta edição que eu tenho da TV Colosso em quadrinhos. A TV Colosso é um daqueles casos especiais, né? Ela se tornou icônica, ela se tornou muito lembrada, ela se tornou muito mais conhecida e muito mais indispensável depois que acabou, que saiu da TV, do que quando estava na própria TV. Sabe aquele caso de que depois que perdeu é que as pessoas valorizaram? Eu acho que a TV Colosso é este caso. Eu tenho uma edição apenas de quando ela saiu em quadrinhos. Eu tenho o número 4 de 1995. E eu confesso a vocês que eu não sabia, até encontrar essa revistinha em um sebo, eu não sabia que um dia haviam existido revistas em quadrinhos da TV Colosso. Eu simplesmente não sabia. O que de certa maneira é uma ingenuidade minha, né? Porque como eu disse certa vez em um vídeo, praticamente tudo que faz algum sucesso em uma mídia vai invadir as outras mídias, porque o caça-níquel funciona irrestritamente e os caras, é claro, querem lucrar. Ela era uma publicação da editora Abril e tinha uma pegada que, pelo menos neste aqui, é o único número que eu li, eu não li outros, não chegou à minha mão outras edições. Se chegassem eu poderia ter uma ideia melhor, mas eu gostei de uma coisa, eu gostei da maneira como abordaram os roteiros, eu achei interessante. Era uma pegada de um humor até inteligente, porque olha só, eram os humoristas astronautas a revanche do retorno da missão. Né, uma óbvia alusão ao livro do Eric von Däniken, né? Eram os deuses astronautas. Um humor que muitas vezes até parece meio, digamos assim, avançado demais, esperto demais, por uma revista em quadrinhos que era obviamente muito voltada para o público infantil, né? Para crianças mesmo. Mas isso só deu um charme especial. Eu fico imaginando que era uma revista que eu teria gostado de ler se tivesse descoberto ela na época em que estava sendo publicada. Não tenho ideia de quantas edições teve, quanto tempo durou. Se você aí que está vendo esse vídeo tiver essa informação, por favor, fala aí pra gente. O material, é claro, era produzido aqui mesmo. Temos aqui, ó, argumento do Khaled Kambur, desenho do Roberto Fukui, arte final Jorge Marcos e a cor de Adriana Aparecido. Uma arte simples, simples no sentido de que, pô, é caricatura, né, cara? Estamos falando de personagens antropomórficos, né, de cachorrinhos que falam, então não precisa se esforçar tanto assim, né? O papelzinho jornal padrão, uma colorização muito bem feita e uma história gostosa, divertida de ler. Eu achei essa história realmente muito criativa, abordando, claro, os personagens principais da própria TV Colosso. Na capa você já vê, tá aqui a Priscila, né? Aí tinha este cara aqui que é o Jaca Paládio, se não me engano, que está contando a história aí dos humoristas. Tinha também como é que é o nome? Ah, cara, eu não vou lembrar. Eu tô aqui passando a revista tentando lembrar sem ficar lendo, mas eu não vou lembrar agora dos nomes de todos os personagens. Mas tinha todos os personagens padrão do programa na época. É preciso lembrar também que havia uma questão pessoal no meu caso, né? A TV Colosso passava na TV nos anos 90 e eu nos anos 90 já era, né, cara, adolescente e tal. Eu já trabalhava,
no horário em que ela passava na TV, eu nem assistia e não me interessava tanto assim por ela, né? É como eu disse, é curioso que pessoas da minha geração, eu mesmo, hoje em dia tenham uma memória afetiva bastante forte, bastante acentuada sobre a TV Colosso, sendo que na verdade muita gente da minha idade naquela época nem acompanhava. Muita gente não assistia direito porque já não era mais menino, não era mais criança para acompanhar. A gente já estava numa outra vibe. E mesmo assim lembra. Claro, as pessoas, né, as crianças da época têm uma memória talvez mais vívida que a gente, mas eu acho curioso que muita gente da minha idade, eu converso com muita gente da minha idade, que provavelmente nem acompanhou com todo esse interesse na época, hoje em dia tem muita saudade da TV Colosso, fala muito da TV Colosso, né? E ela nem sequer acompanhou de fato e de direito. Ela se tornou forte, se tornou muito procurada depois que deixou de existir. Só que este empreendimento da revista em quadrinhos em si me surpreendeu porque é bom. Talvez alguém que tenha lido esse material, que tenha esse material, ache que não, tem uma opinião diferente da minha, e aí, né, opiniões todos temos, mas eu fico muito surpreso porque eu sou muito chato para essas questões de roteiro e eu sou muito chato para essas questões de personagens, filmes e qualquer coisa que seja adaptada para os quadrinhos vindo da TV, vindo do cinema. Eu, na maioria das vezes, sempre fico com o pé atrás. E neste caso, talvez pela própria dinâmica dos personagens, que no próprio programa de TV viviam umas aventuras com uma certa aleatoriedade, era uma coisa que não seguia tanto um padrão, tipo, não era um programa infantil que passava desenho animado, mas não era um programa tipo Xuxa, entendeu? Tinha toda uma dinâmica diferente e talvez por isso tenha dado tão certo. Porque os roteiros eram criativos, né? Era um roteiro gostoso de ler, um roteiro muito bem bolado, uma arte boa e dá realmente para dar umas risadas. Nem parecia que era uma edição que buscava um público tão infantil, o que me fez pensar se quando criaram a revista em quadrinhos, na verdade não estavam tentando mirar também num público de uma idade, né, uma faixa etária um pouco maior do que aquela que assistia ao próprio programa na TV. Eu lamento que talvez não tenha dado tão certo assim, como costuma acontecer com muito material produzido no Brasil, principalmente naquela época, mas foi uma ótima empreitada, disso eu não tenho dúvida. Essa ediçãozinha aqui eu acho que já basta para eu dizer que a TV Colosso em quadrinhos era no mínimo divertida. Eu lamento só ter este número, mas com certeza se eu encontrar outros por aí, eu vou comprar. Você conhecia? Você tem alguma edição da TV Colosso em quadrinhos? Se tem, comenta aí pra gente saber, me diga quais são as informações que você tem, quais são as impressões que você tem. Você acompanhou a TV Colosso na época que ela passava na TV, acompanhou de fato? Ou você é mais uma daquelas pessoas que na verdade tem uma memória afetiva enorme com a TV Colosso sem ter acompanhado de verdade naquela época porque não podia ou porque já não era sua praia assistir programinha de TV infantil? De qualquer maneira, se você gostou do vídeo, deixa like.